Glória a Deus. Essa igreja que está nas mãos, amém? Aqui está um instrumento de Deus, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós louvamos e agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estar aqui juntamente com a igreja e o Cristo Jean, Pai, que irá nessa noite trazer uma palavra lá do trono para nossas vidas, Pai. Que nós possamos estar, Deus, com nossos ouvidos abertos, atentos à Tua voz nessa noite, Pai. Sabemos, Pai, que já é um instrumento, Pai. Toca, usa, Pai, conforme Tu queira, Pai, nessa noite, Pai. Deus, eu entrego as Tuas mãos, Cristo Jean. Deus derrama cada vez mais sobre nós, sobre ele, a Tua bênção, a Tua graça nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Jesus, e recebemos nosso querido. Amém. Graça e paz a todos os irmãos, uma noite abençoada. Mais uma vez eu quero agradecer, sem dúvida, o pastor Cristiano, né? Faço das palavras dele para mim. Deus abençoe o ministério aqui da igreja, o João, o nosso irmão. Depois que eu ouvi essas duas saudações aqui, eu acho que não teria nem necessidade de pregar, porque foi uma saudação que entrou e não vai sair tão cedo, irmão. Senhor, pastor Rogério, amém? Que Deus abençoe grandemente. Os irmãos que já que Piquete me conhecem, não sei se as três são irmãs, não só as duas, né? Que bênção. A Esther que atendeu o nosso convite, com a Preciosinha ali que está do lado. Pastor Tony, fico muito feliz de te ver aqui, viu, pastor? Fico muito feliz mesmo, saiba disso. O Senhor sempre está nas minhas orações. Você e a sua família sempre estão em minhas orações. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. Pastor Isaac, pastora Celinha, vou eu apresentar que um dia já estão aqui firme. O pastor Isaac, ele é uma benção, né? Onde eu vou, ele está, ele é o nosso cantor, a pastora Celinha, amém? A irmã aqui, a irmã missionária ali, que também esteve conversando comigo essa semana, esqueci o nome. Que bênção, Deus abençoe a senhora. 1 Samuel, nós vamos fazer duas leituras, não vou cansar vocês. Uma se encontra em 1 Samuel e a outra no livro de 2 Samuel. Bem? Para quem não sabe onde está o livro de 2 Samuel, é depois do 1 Samuel. Não é tão difícil assim. Vamos lá? Eu creio que a gente mora em Lorena e trabalha aqui. Quem não sabe, a gente trabalha, a irmã aqui, esqueci o nome também, que Deus abençoe. Tá bom? Irmã Adriana. Semana tivemos dirigindo aí várias vezes para ela. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 20, versículo 14 ao 17, pulamos depois para o versículo 42 do mesmo capítulo. Todos acharam? Amém. Amém? Nos diz assim no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versos 14 ao 17. Se eu vou ler na tradução da minha Bíblia, os irmãos acompanham a sua. Se eu continuar vivo, mostre-me a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonathan fez fez o quê? Aliança, guarde bem isso, com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento, por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. Verso 42, desse mesmo capítulo. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Agora vamos para o próximo livro, 2 Samuel, só para concluir, o capítulo 9, versículo 6 ao versículo 9. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 9. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo.
E disse-lhe Davi: não temas, ou seja, não tenha medo, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Saul aqui é avô de Jonathan, pai de... Aliás, é avô de Mefibosete, pai de Jonathan. Tá? Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse... Mefibosete aqui, ele se inclina diante do rei Davi e vai dizer: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Se assente. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu creio que muitos já ouviram falar dessa história de Jonas, Saul, Mefibosete. Saul tinha um filho chamado Jonathan, e Jonathan, por sua vez, também teve um filho chamado Mefibosete, que, segundo aí os teóricos, o menino deveria ter uns 5 anos quando houve aquela guerra, e ele teve que fugir, aí aconteceu um incidente e o menino acabou ficando aí manco, com a perna quebrada. Mas enfim, e ele foi parar justamente, esse menino foi parar justamente nessa terra chamada de Lodebar, que em hebraico quer dizer sem pasto, sem vida, terra do esquecimento e assim por diante. E Mefibosete, ele se encontrava justamente agora nessa região, acuado, escondido. E eu penso ainda, pastor, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, para a gente aprender. Penso ainda que esse menino, Mefibosete, ele mal sabia que existia uma aliança, Mal ele tinha conhecimento dessa aliança que havia feito lá atrás entre o pai dele, Jonathan, e o rei Davi. E agora, já aproximadamente mais ou menos aos seus 15 ou 30 anos, ele é beneficiado por conta dessa aliança do seu pai e do rei Davi. E a aliança é justamente isso, a aliança é esse ato de compromisso. A aliança é esse efeito, esse pacto, quando duas pessoas, dentro de um objetivo comum, resolvem fazer uma aliança. Entendeu? Por exemplo, o pastor Rogério, vamos abrir um restaurante, nós vamos ser sócios. Então nós vamos concretizar isso através de um compromisso, de uma aliança, que é feito entre duas ou mais pessoas, dentro de uma sociedade, partido político. O que mais tem é esse compromisso de aliança, sabe? País onde os presidentes viajam um para o outro país, a fim de fazer uma aliança em prol de um objetivo comum. O casal, por exemplo, quando casam, quando resolve assumir esse compromisso perante o altar, eles firmam esse compromisso através de uma aliança. E a nossa história, eu estou dando uma introdução para vocês compreenderem o que Deus certamente quer falar em nossos corações. E aqui nós vemos que a nossa história vai nos mostrar justamente Mefibosete, um grande exemplo de alguém que é alcançado pela graça do Senhor através de uma aliança que foi feita lá no passado. Aleluia, glória a Deus. Mefibosete agora, já aí quase os seus 30 anos, acredito eu, segundo a história, ele agora está lá em Lodebar. Uma cidade, uma região pequena, de pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas esquecidas, pessoas no anonimato. E quando ele está nesse lugar agora, ele é agraciado, ele é abençoado, ele recebe esse benefício por conta do que, irmãos? De uma aliança, fruto de uma aliança entre o seu pai e o rei Davi. E quando a gente vê essa história, a gente vê uma história rica em amor, uma história rica em responsabilidade, em bondade, em misericórdia, em generosidade. A gente vê uma história aqui de compromisso, de reconhecimento. Como é bom isso?
verdade. Aí a minha esposa que não deixa mentir. A pessoa às vezes abre a Bíblia e tira uma foto aqui, ó. O Senhor me apresentou quando eu era criança. O Senhor me consagrou, o Senhor que me batizou. Isso é o quê? Isso é reconhecimento. Reconhecimento. Posteriormente, agora, no segundo livro de Samuel, que nós acabamos de ler, ali no capítulo 9, nós vemos Mefibosete agora, ele é trazido até a presença do rei Davi. E quando ele chega à presença do rei Davi, imediatamente ele se joga ao chão, ele se humilha, e nessa atitude de se humilhar, ele vai dizer: quem é o teu servo para que te preocupa com um cão? Olha o que ele se compara: um cão morto como eu, porque ninguém dá valor para um cão que está morto. Olha onde ele chega, e era exatamente assim que ele se sentia. E isso mostra que agora a identidade dele estava comprometida, a identidade dele estava arruinada. Então ele questiona: quem é o teu servo para que você se preocupa com um cão morto, um cão como eu? Ou seja, uma pessoa que não tem valor, uma pessoa que agora não perdeu todos os valores, uma pessoa agora que está sem mérito algum, uma pessoa que não merece mais reconhecimento. O Mefibosete se via dessa forma, até por conta da circunstância. Ele se via como uma pessoa que não tinha valor, como uma pessoa que não tinha mérito, como uma pessoa que não valia nada ao quadrado, como uma pessoa que não tinha reconhecimento, não era uma pessoa relevante, importante. Ele se via assim, irmão, como nada. Como nada. E aí, que é nesse momento, quando muitas vezes nós nos sentimos dessa forma, e é nesse momento, quando às vezes nós nos sentimos o nada, é que entra a graça do Senhor, que entra a graça divina. Então eu permita te dizer uma verdade: a graça divina, ela não mira os nossos defeitos, a graça divina não mira os nossos erros, tampouco as nossas impossibilidades. Ela não pede nenhum outro esforço a não ser o quê? A nossa fé, a fé no Deus vivo, a fé no Deus poderoso, a fé no Deus que tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para te tirar do anonimato, para te colocar no lugar seguro, para dizer que você é tão importante quanto aquele que tem estudo, quanto aquele que tem um doutorado, quanto aquele que está no alto. Você é importante, pastor Antônio. Ainda que nós nos sentimos desmerecidos, ainda que muitas vezes nós nos sentimos, como diz uma linguagem popular, não é ninguém. Mefibosete estava se sentindo exatamente dessa forma. Quando você está em busca dos maiores milagres de Deus na sua vida, quando você está em busca das maiores dádivas divinas de Deus na sua vida, quando você está em busca da cura divina de Deus na sua vida, daquele perdão imerecido, a graça de Deus, ela desce para te redimir, para te tocar, para te abraçar, para pegar a tua mão, te carregar no colo e dizer: eu, Senhor, que te exalto, que te levanto, que te tiro de Lodebar, da terra do esquecimento, para te dizer: ainda que o homem te colocou lá embaixo, ainda que você foi desvalorizado, mas eu, o Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Mefibosete era filho de rei, que vivia no anonimato. Mefibosete era príncipe, que vivia no anonimato em Lodebar. Porém, eu aprendo com ele que toda promessa que Deus tem na sua vida tem o tempo de Deus para se cumprir. Vou repetir. Eu aprendo com a história de Mefibosete. Ele tinha 5 anos de idade quando a moça que cuidava dele teve que fugir com ele para Lodebar. Mas quando chega aos seus 25 ou 30 anos, a graça divina alcança ele. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo: toda promessa,
Toda aliança que Deus fez com essa igreja tem um tempo para se cumprir. Quando eu digo igreja, eu estou falando de você que está sentado nessa cadeira, louvando, adorando e ouvindo a voz do Senhor. Chegou o momento que o tempo de Deus chegou na vida desse homem. Chegou o momento em que o tempo de Deus chegou na vida de Mefibosete. Há de chegar um tempo, e pode ser hoje, o tempo de Deus na sua vida, minha querida irmã. O tempo de Deus na sua vida, meu querido irmão. Aleluia. Aleluia. Davi se lembrou da aliança que ele havia feito lá na nossa primeira leitura. Davi se lembrou da aliança que ele fez com seu pai. E algumas coisas importantes aqui que eu aprendo para a minha vida. Primeiro, é quando nós somos surpreendidos com as promessas de Deus na nossa vida. Quando Deus ele vem para nos surpreender. Quando nós somos surpreendidos por algo bom, uma notícia boa, uma coisa boa, na hora nós ficamos o quê? Alegre, nós ficamos felizes. Mas quando nós somos surpreendidos por algo ruim, aí só Deus para ter misericórdia de nós. Certa feita em São Paulo, eu trabalhava em Guarulhos. E para quem não sabe, eu fui policial por 10 anos. Comecei minha vida profissional em São Paulo. Depois eu decidi 10 anos estudar, me profissionalizar em outra área e pedir meu afastamento. Depois de muitos anos, isso foi em 85, foi por volta de 2000 mais ou menos, por aí, um advogado ligou para mim de São Paulo. Quando o advogado ligou, eu falei, eu preciso falar, é o senhor Giancarlo, assim, eu já estou há muitos anos te procurando e eu preciso falar para o senhor. Na hora minha perna, meu Deus do céu, a gente fica com medo, porque ainda mais eu fui policial, tive uma vida em São Paulo, vocês sabem que a vida em São Paulo não é nada fácil, coisa e tal, muitas vezes tem que ir por fora. Aí eu fiquei com a perna tremendo, falei, meu Deus, quer ver que está vindo uma bomba para mim já, vou preso, esse tipo de coisa, vai pensando um monte de coisa. E eu fiquei preocupado com aquilo. Aí eu falei, mas aonde que é o escritório do senhor? É aqui na Praça da Sé, na rua Tabatinguera, assim e tal. Eu sei onde é, mas eu não vou não. Como você não vai vir? Eu não. Você é doido? Não, o Daniel Alves vai lá e se entrega, daqui a pouco já vai preso. Eu não sei o que eu fiz, eu não fiz nada demais. Não, vem sim. O senhor ganhou uma ação contra o Estado, do Estado, quando o senhor está na polícia, o senhor tem uma quantia tal para receber. Eu falei, opa! Não, eu estou indo. Vou dormir aí na porta aí. Mas é isso, irmãos. Sabe? Uma das coisas que eu aprendo quando nós somos surpreendidos. E quando nós somos surpreendidos por notícias boas, notícia agradável, nós ficamos alegres. Mas quando a notícia não é nada boa, nós ficamos tristes, aborrecidos. Então eu penso que quando aqueles guardas bateram na porta de Mefibosete, foram lá, bateram lá na porta dele, ele ficou certamente surpreendido, até porque ele estava acuado, ele sabia que talvez os soldados de Davi poderiam agora lá, e era o último da casa de Jonas, já tinham dizimado todo, agora é esse aqui que nós vamos prender. Ele ficou surpreso com isso, até mesmo porque ele sabia que a vida dele estava correndo risco. E quando bateram, certamente ele pensou, agora é o meu fim. Certamente ele pensou, agora é o meu fim. E é assim que muitas vezes nós pensamos. Essa é a concepção que nós temos diante de alguma circunstância. Mas é nesse momento que muitas vezes Deus vem e bate na nossa porta para dizer para nós, não é o seu fim. E isso quer dizer que a partir de hoje eu estou batendo a tua porta, porque a tua história, Mefibosete, não vai ser mais a mesma. A tua história não vai ser mais a mesma. Eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar o quadro da sua vida. Eu vou mudar essa história. O que para ele parecia ser o fim, para Deus era simplesmente o começo de uma nova história. Deus vai te dizer, Deus diz dessa noite para cada um de nós, o que para você parece ser o fim, não é. Quantas vezes eu não ouvi isso? O que parece para você ser o fim, não é. É apenas o começo de uma nova história. A sua história vai mudar, Mefibosete. Os seus valores vão mudar, Mefibosete. A tua autoestima vai mudar, Mefibosete. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa eu te dizer.
quando chega aquele momento de Deus na sua vida, quando chega aquele momento de Deus na sua vida, ninguém pode impedir. Quando chega aquele momento de Deus na sua vida, é sinal que vai haver mudança. Quando chega aquele momento de Deus na sua vida, é sinal que vai haver restituição. Quando chega o momento de Deus na sua vida, é sinal que a história vai mudar, a tua história vai ser outra. Há 38 anos aquele homem deitado ali junto ao tanque de Betesda, naquela esteira, e não tinha um que lhe ajudasse a entrar na água quando fosse aquela água agitada, mas quando Jesus apareceu, a sua história foi outra. É isso que Deus está falando conosco. Quando chega a sua hora, quando chega o tempo do rei, de ele te honrar, saiba de uma coisa: ele sabe o endereço certo aonde ele vai te encontrar. Você pode estar em Lodebar, você pode estar no deserto, você pode estar na capela, você pode estar na equipe quente, aonde você estiver, ele vai te encontrar. E quando ele encontrou Mefibosete, pensa que Mefibosete saiu agora louvando, saiu agora cantando: eu vou me assentar na mesa, eu vou comer na mesa, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que foi convidado, sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha, é Deus, é Deus. E quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Não se esquece. Curva a tua cabeça, por favor. Não se esquece. O salmista, ele foi verdadeiro, ele foi realista quando num dos salmos ele vai dizer: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará, me sustentará. Se eu estiver em piquete na igreja presbiteriana renovada, ali o Senhor está, e a minha história vai mudar, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Quando Deus bate na nossa porta, pastor Tony, quando Deus bate na nossa porta, minha querida irmã e amiga Nilza, não é para nos punir, mas quando Ele bate na nossa porta, certamente porque Ele quer manifestar a tua graça e a tua misericórdia. Quando Ele bate na nossa porta, pastor Cristiano, não é para nos punir, como muitos por aí pregam e ensinam, mas é porque Ele quer manifestar a tua graça. É porque chegou o tempo dele te honrar. É porque chegou o tempo dele segurar na tua mão, irmã, assim, e dizer que você é uma escolhida dele. Agar parecia tudo estar perdido, e agora ela teve que fugir para o deserto. Mas quando ela foge para o deserto, já grávida, no capítulo 16 de Gênesis, ela vai encontrar aquele no deserto o anjo do Senhor. E lá no deserto o anjo do Senhor vai dizer para ela: volta, 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 pastor Tony, porque eu vou te encher de promessa. No capítulo 21 de Gênesis, Agar agora novamente ela foge, ou melhor, agora ela é expulsa. Agar, Sara e Abraão expulsa Agar, e ela pega o seu filho e vai para onde? Para o deserto. E lá novamente ela encontra com o anjo. Deserto era o seu único refúgio, e já foi falado aqui pelo pastor do deserto. Era o teu único refúgio. Muitas vezes nós achamos que o nosso deserto também é o nosso único refúgio.
Quantas vezes eu me senti dessa forma? Quantas vezes nós nos sentimos que o deserto, eu não sei qual é o teu deserto, meu querido. Eu não sei qual é o teu casulo, aonde você se esconde, aonde você procura se acuar, mas saiba de uma coisa: o mesmo anjo do Senhor já estava lá no deserto por 2 vezes esperando Agar, e esse anjo do Senhor dessamente está te olhando, te vendo e te esperando nesse seu deserto, para te encher de promessa, para mudar esse coração, para mudar esse pensamento, para mudar a tua vida, para mudar tudo, para mudar a tua história. Aquilo que nós sempre louvamos. Quando as forças acabaram, você pensou em quê? Em desistir. Quando todos te deixaram, eu estava lá. Quem estava lá? Deus estava lá. Quando todos os recursos acabaram, quando você não teve mais dinheiro para nada, quem estava lá? Deus estava lá. Eu estava lá. Quando as portas se fecharam e você lá no seu deserto, você se ajoelhou, quem estava lá? Deus estava lá. Mefibosete estava lá acuado, mas Deus encontrou Mefibosete. Enquanto multidões o desprezaram, enquanto multidões se esqueceram dele, Deus estava lá. Tudo por causa de uma aliança. De uma aliança. De uma aliança. Tudo por causa de uma aliança. Mefibosete sai de Lodebara em cima de uma carruagem real para dar a Deus ao anonimato. A partir daquele dia a sua história mudaria para sempre. Deus não se esquece da aliança que Ele tem com você. Glória a Deus, aleluia. Quantos têm uma aliança com Deus aqui? Deus não se esquece, pastor Tony, da aliança que Ele fez um dia com você. Deus não se esquece da aliança que Ele tem contigo através do teu Filho Jesus Cristo, ao nosso, ao meu, ao teu respeito. Todos estavam, pastor Cristiano, reunidos no cenáculo, e Jesus ali, e Jesus agora Ele vai partir o pão. Este é o pão, este é o corpo que é partido por vós. Mas quando Ele pega o cálice, e Jesus pega o cálice, este é o cálice, a nova aliança do meu sangue derramado em favor de cada um de vocês. Esta é a nova aliança através do meu sangue que eu estou fazendo em favor de cada um de vocês. Ou seja, Deus, Ele tem uma aliança através do teu filho com a sua história, com a sua família, com a sua vida. E se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Do extremo ao outro vai ser mudado. E a palavra que Deus coloca isso aqui no meu coração é isso: preso por uma aliança. Você está preso por uma aliança. E a graça do Senhor é isso. Ela tem poder de mudar, ela tem poder de transformar, ela tem poder para tudo de bom que há na tua vida, porque você está preso por uma aliança, por uma aliança, por uma aliança, uma aliança. Isso é Deus, irmãos. O apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Efésios, capítulo 2, 6: Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Aleluia. Eu quero orar com você. Coloque a sua mão no seu coração. Se a história de Mefibosete é uma história de alguém que foi alcançado pela graça, a sua história também não será diferente. Se a história de Mefibosete é a história de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor, a sua história também não é diferente.
A sua história não é diferente, porque nesse momento a graça do Senhor está te alcançando, está alcançando a sua família. Quantos foram alcançados pela graça, por uma aliança? Aquele ladrão na cruz foi alcançado pela graça através de uma aliança. Aquela mulher adúltera queria morrer apedrejado, ela foi alcançada pela graça através de uma aliança. Zaqueu foi alcançado pela graça. O povo de Nínive queria morrer, foi alcançado pela graça. A tua história não será diferente, a sua vida não será diferente. Davi e Jonathan viviam dentro de um contexto de uma aliança, e essa igreja que eu prego hoje está dentro de um contexto de uma aliança. Então receba a graça do Senhor, porque através do sangue de Cristo você está preso por uma aliança. Aliança, uma aliança cheia de promessas, e não no impulso dos sentimentos. Aliança não é uma coisa sentimental, não é uma troca de amizade. E aqui o Senhor me mostra que nós somos fruto de uma aliança. Você é fruto de uma aliança. Deus encontra Abraão e vai dizer para Abraão: eu estabelecerei contigo a minha aliança. Deus está estabelecendo uma aliança com você. Deus está estabelecendo uma aliança contigo, meu irmão. Foi naquele cenáculo que Jesus, ao pegar o cálice, disse isso: isto é o meu sangue de uma nova aliança. De uma nova aliança. Você está entendendo? Você é fruto de uma aliança cheia de promessa. Você saiu da sua casa e veio aqui para adorar o Senhor, porque você é fruto de uma aliança cheia de promessa. A antiga aliança foi firmada com Moisés no Monte Sinai. A antiga aliança foi firmada com Abraão. A antiga aliança foi firmada com Jacó, com Isaac e todos os seus descendentes. Mas a nova aliança é firmada através do sangue de Cristo. Com a sua vida, porque Ele tem promessa para você, meu querido. Uma aliança permanente, uma aliança sem mácula, sem emenda, cheia de promessa. Uma aliança que vai e tem o poder, a capacidade de mudar a tua história. A tua história. A tua história. Eu apresento cada vida em tuas mãos, Senhor. Cada pessoa que aqui se encontra em tuas mãos, Senhor. Nós estamos debaixo de uma aliança cheia de promessas. Todas as promessas, Senhor, que foi prometida a Abraão lá na antiga aliança, elas foram compradas agora pelo sangue de Jesus. Você está debaixo dessa aliança. Você está debaixo da aliança do Senhor. Coloque a sua vida perante o Senhor nesse momento. Fala com o Senhor nesse momento. Em tuas mãos, ó Pai, eu apresento cada vida. Em tuas mãos, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que estamos presos a Ti através de uma aliança. Aquele homem foi beneficiado, aquele homem foi agraciado, porque havia uma aliança feita lá no passado, Senhor. E lá na cruz do Calvário, quando o teu sangue vertia, Senhor, ali estava sendo feita uma nova aliança em prol da minha vida e da vida dessa igreja, desses irmãos que estão aqui, ó Pai. E quantas pessoas estão aqui, Senhor, muitas vezes pensando em desistir, muitas vezes pensando em parar, muitas vezes achando, Senhor, que estão no vale do esquecimento. Mas hoje o Senhor está dizendo para cada um de nós que a tua história está presa a uma nova aliança. Então receba isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos estão debaixo da aliança de Cristo? Quantos têm promessa de Cristo? Quantos têm? Então você está na nova aliança de Cristo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a sua vida. Olhe por mim. Aqui em Piquete falei com o pastor Cristiano. Aqui eu sou conhecido como pastor Jean. Todo mundo aqui falar bispo, pastor Jean. Tudo bem? Olhe por mim, estou sempre aqui
atendendo as pessoas, não só no meu serviço, no meu trabalho, que eu trabalho aqui com táxi, mas sempre sou procurado pessoas que pedem oração, pedem ajuda, não sei o quê, né? Mas enfim, ore por mim, que Deus abençoe o pastor Isaac, pastora Celinha. Prazer de ver a todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Quantos podem dizer graças a Deus?